ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar e seja em sua vida transbordante. Que alegria! Mais uma quinta-feira nós nos unimos e reunimos por meio da rede para adorar, engrandecer e bendizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. É assim que nós somos conduzidos pela palavra e nós somos ensinados na palavra a nos reunirmos para o louvor da glória de Deus. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali na comunhão dos santos, do povo de Deus. Agrada ao Senhor e o nosso coração está cheio de alegria. E nós vamos ter um momento de oração, uma oração de gratidão, de petição. Nós vamos nessa hora, nós já louvamos a Deus, já engrandecemos o nome do Senhor por meio do louvor. Nós agora vamos fazer isso por meio da oração, porque também fizemos por meio da palavra. E eu quero dizer a todos vocês, sejam bem-vindos e com os seus corações fervorosos e quebrantados, com toda a reverência, vamos adorar a Deus. E quem vai nos conduzir neste momento de oração é o nosso amado irmão Bruno. Ele vai, nesta hora, nos conduzir. Vamos então ouvir a palavra do nosso amado irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor por essa oportunidade de
cultuar somente a Ele. Nosso Deus e Pai, soberano és Tu, e nós louvamos ao Teu nome. Enquanto nós tivermos fôlego, que nós possamos louvar e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós e a igreja que nesse momento ora, que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, possa ter primazia, que o Senhor Deus possa aceitar nosso louvor, possa aceitar, ó Deus, a nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos sempre estar, ó Senhor Deus, com ânimo de cultuar e bendizer ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. E nesse momento nós vamos passar pelo momento de louvor e adoração ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, tão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Nós chegamos agora no nosso tempo de confissão e intercessão. É o nosso momento de orar e colocar no altar do Senhor tudo que precisa ser colocado no altar do Senhor. Por isso eu quero convidar a igreja nessa hora a abrir o seu coração com sinceridade e humildade diante do nosso Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Vamos orar nesta hora. Soberano Rei, glorioso e majestoso Senhor,
eterno e supremo Criador. A Ti, tão somente a Ti, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Nós nos alegramos muito porque erguemos a voz ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou todas as coisas, mantém todas as coisas, que tem o controle e o comando de todas as coisas. É a Ti, Senhor, que nós erguemos a voz nessa hora, não em nosso próprio nome, mas no nome do nosso Senhor, único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que nos achegamos a Ti, porque foi por meio do Seu sangue que fomos purificados, reconciliados, feitos reino e sacerdócio para Ti, Deus, Criador de todo o universo. Muito obrigado, Pai, por este privilégio e nessa hora, com reverência, com temor, mas também com fé, nos achegamos a Ti para pedir perdão. Pai, sonda-nos, como diz o salmista, e nos conhece e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecer as nossas limitações e as nossas faltas, para que, dia após dia, de joelhos diante do Senhor, possamos estar de pé diante dos homens, vencendo a nossa natureza decaída pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, sendo aquele que é transformado pelo Teu poder e tendo um caráter lapidado, crescendo de tal forma a aparecer mais e mais com o nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não entendermos nem acharmos que somos perfeitos ou autossuficientes, mas ajuda-nos a reconhecer que apesar de fiéis, contritos e em comunhão contigo, somos imperfeitos, falhos e temos pecados. E precisamos pedir a Ti auxílio, ajuda, e precisamos reconhecer e ao Senhor confessar. Por isso recebe nesta hora a nossa confissão. Perdoa-nos, ó Deus. Cada um em sua consciência, apresentando ao Senhor em espírito, sabe das suas mazelas, sabe dos seus erros, às vezes coisas pequenas, mas que não te agradam, uma pequena irritação ou uma murmuração. Vivemos uma vida mansa e tranquila, muito boa. A perseguição que muitos dos nossos irmãos, ou o sofrimento, ou o escárnio que muitos dos nossos irmãos e o nosso próprio Senhor sofreu, nós ainda não sofremos e talvez não soframos. Mas as pequenas coisas, as pequenas dificuldades muitas vezes nos levam a murmurar. E isso não agrada a Ti. Por isso nos perdoa, Pai. Nos perdoa por olhar muitas vezes a grama alheia e esquecer de cuidar da nossa e agradecer pela grama que temos. Por favor, Senhor, enche o nosso coração de gratidão e perdoa as nossas faltas. Mas nós também queremos fazer intercessões. E nós queremos interceder pela igreja. Por favor, Deus. Nesta hora eu não peço pela placa da igreja, mas pelos servos do Senhor, a igreja do Senhor que Te adora e que está em todas as denominações. É por essa que agora eu intercedo, porque é por meio desta igreja que o Senhor tem anunciado o Teu evangelho, é que o Senhor tem salvado vidas. Por favor, Deus, une a Tua igreja, ajuda a igreja do Senhor a ser um corpo, e não como muitos corpos, muitos membros somos, mas em um único corpo, e o Senhor é o nosso cabeça. Por favor. Mas também quero Te pedir pela igreja local, a PIB de Cairu, pela
congregação de Tapuias e de Itiúca. Senhor, que nós como igreja, em denominação, possamos viver em união e em amor. Como diz o Salmo 133, verso 1, porque isso agrada ao Senhor. E por meio dessa comunhão, a tua bênção nos alcança. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo espalhado na face da terra. Renova-nos, santifica-nos e nos concede um coração e uma mente ansiosa por servir e viver o Evangelho como ele é, para o louvor da glória do teu nome. Supre a necessidade daqueles que têm passado aflições, ser com os hospitalizados, ser com os enfermos, ser com os nossos irmãos que estão em recuperação. E nós aqui lembramos da irmã Cléo, do irmão Davidson, que a sua mão seja sobre ele. Peço também nessa hora pelo nosso amado irmão pastor Erivaldo Barros e a sua família, que o teu poder, Deus, continue não só preservando, mas restaurando a saúde física do teu servo, para que ele continue sendo um instrumento em tuas mãos. Abençoa as tuas agências por meio dos seus anjos, os pastores. Peço também pelos profissionais da saúde, da segurança. Suplico a ti pelos nossos governantes e de forma muito particular pelo gestor da nossa cidade, Cairu, o excelentíssimo prefeito Fernando e a sua família, Fernando Brito e a sua família. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, mas que em todo o tempo sejamos nós atentos, que sobre nós queremos as bênçãos, mas colheremos tudo que plantamos. Usa, Senhor Deus, da tua misericórdia sobre o teu povo. É assim que eu oro, grato, Pai, nesta hora, pedindo a tua direção, a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o teu nome. Vamos agora à mensagem cantada. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós agora vamos
a um momento de dedicação de vidas e bens, muito conhecido como o momento da oferta ou o ofertório. Nesse tempo é um tempo que você consagra no altar do Senhor mais uma vez a sua vida e os seus bens, com fidelidade, devolvendo o que ao Senhor pertence e com generosidade, investindo na casa e na causa do Senhor. Nesse momento nós vamos ter, mais uma vez, a participação do nosso amado irmão Bruno, que vai nos conduzir em oração. Amém. Nesse momento nós vamos orar por vidas e bens. E a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, louvado seja o teu nome. E nesse momento, ó Senhor Deus, nós queremos invocar o teu nome e te pedir, ó Senhor Deus, pelas vidas daqueles, ó Senhor Deus, que compreendem a tua palavra, que cultua ao teu nome com as primícias daquilo que o Senhor deu. Nós sabemos que tudo que temos não é nosso, e sim do Senhor. Nós somos plenos administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E que no nome do Senhor Jesus nós possamos cultuar ao Senhor, devolvendo a que pertence a Ti. Para no nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja possa continuar fiel e honrando o Teu nome. E que no nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor Deus, daquele que ainda não entende ou não entenderam a Tua palavra. Que o Senhor possa dar a cada dia ao Senhor Deus a oportunidade de reconhecer e assim também adorar e cultuar ao Senhor com tudo que o Senhor nos dá. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre a sua vida, amado irmão Bruno, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus nesse ministério. Que Deus abençoe também a todos vocês que têm se mantido fiéis e generosos na casa e na causa do Senhor, não só na devolução, mas na doação da sua vida como oferta agradável ao Senhor, por meio dos dons e por meio dos talentos que Ele tem te confiado. Nós vamos agora à preparação da mensagem e vamos nos preparar com uma mensagem cantada. E em seguida nós voltamos para, enfim, chegar ao penúltimo texto, a penúltima pregação num domingo, pela vontade de Deus. Nós estaremos encerrando o livro de João Marcos, o Evangelho de Marcos, e nós queremos desafiar você a já estudar o próximo livro, que será o livro de Abacuque. Nós vamos estar fazendo a exposição do livro de Abacuque. Vamos então à mensagem cantada e em seguida nós vamos à mensagem exposta, a mensagem do Senhor. Vamos então ouvir o louvor. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz a nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer, para na glória então entrar. Pois se toda a história Ele fez e nos revelou, Deus que se encarnou entre a sua criação para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou,
voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, para nos confortar. Nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar. É nele em quem o mundo redescobre então seu novo fim. Ele nos enviou e seu Espírito desceu. Conosco ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E à mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, vamos ao capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no verso 9 ao versículo 18, nós vamos ler toda a perícope, toda a estrutura deste texto e vamos à porção que nos cabe nesta hora. Eu quero antes orar, pedindo a Deus a iluminação sobre a minha e a sua vida, para que possamos ouvir a voz de Deus. Glorioso e eterno Pai, soberano e majestoso Senhor, no nome de Jesus eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesta hora. Use de misericórdia para conosco e nos ajude, Senhor, com consciência limpa, na nossa limitação, falar da verdade da Tua palavra. Por isso suplico pelo Espírito, pela ação do Espírito, pela iluminação do Espírito Santo, para que não falemos de nós mesmos, mas o Senhor fale através de nós. E que o Senhor capacite a todos os ouvintes a discernir bem a Tua palavra e a reter com amor e temor as Tuas verdades, os Teus ensinos e caminhem guiados pela Tua palavra. Que possam caminhar no caminho reto, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas amando os Teus preceitos, ainda que cause desconforto aos nossos achismos ou ao nosso querer. Por favor, Senhor, nos concede esta graça. Fala conosco. Nós oramos pedindo humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Rei dos Reis. Capítulo 16, verso 9 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Depois de ressuscitar cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Porque o que nós temos aqui como grande ideia, o centro, o resumo de tudo isto, é o rei que triunfou, agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. É isso que nós temos aqui nesse pequeno trecho. Temos uma perícope que vai dos versos 9 ao 18, como acabamos de ler. Mas nós a dividimos em duas partes por uma questão didática, para melhor aproveitamento. Versículo 9 ao 14 foi a exposição passada, e agora nós vamos do 15 ao 18, é o nosso foco. João Marcos, ele anunciou a sua tese desde o capítulo 1 do verso 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele sustentou-a em cada estrutura. A primeira estrutura onde João Marcos, o autor inspirado, sustentou a sua tese, Jesus Cristo como Filho de Deus, foi na apresentação do rei, capítulo 1, do verso 1 ao verso 15. Ali ele estava apresentando o rei como Filho de Deus. A segunda estrutura está na autoridade do rei, que vai do capítulo 1, verso 16 ao 8, 26. E a terceira estrutura, o serviço do rei. E a gente teve sempre uma grande ideia em cada estrutura. Na terceira estrutura, por exemplo, era o rei serve por meio de. Na segunda estrutura, a autoridade do rei sobre. E a terceira estrutura, então, o serviço do rei, vai do capítulo 8, 27 ao capítulo 15, 47. E a quarta e última estrutura do Evangelho de Marcos, a sustentação da argumentação do autor, está no triunfo do rei, do capítulo 16, verso 1 ao verso 20. É a última estrutura, é o final. Então aqui no fim, nós temos o triunfo do rei. Por isso que a grande ideia é essa. O rei que triunfou, agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. Então essa é a estrutura do Evangelho de Marcos. João Marcos argumentou a veracidade dos fatos do nascimento de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Também sobre o ministério de Jesus Cristo, do capítulo 1, verso 9 ao 14, 42. Sua paixão, parece até que a maioria do livro, a paixão de Cristo, que vai do capítulo 14, 43 ao 15, 20, a sua crucificação, 15, 21 ao verso 36, sua morte, 15, 37 ao versículo 44, seu sepultamento, 15, 45 ao 47, e a sua ressurreição e aparição aos seus, que está no versículo 16, do 1 ao 14. Tudo isso nós já fizemos exposição para a igreja. Qual a intenção do autor inspirado aqui? É de dizer à igreja gentílica em Roma: vocês têm todas as provas de que de fato Jesus é o Cristo de Deus, o prometido de Gênesis 3,15. Agora vocês precisam decidir crer ou não. Versículo 14 vai chamar a atenção disso. É uma exortação à igreja em Roma. É um encorajamento à igreja perseguida. E entenda por exortação a chamada para perto, a chamar carinhosamente para o conserto e a verdade. Agora o autor inspirado diz: a ele pertence toda a autoridade. A ele devemos obedecer. Em Mateus, no capítulo 28, verso 18, o Cristo ressurreto diz: todo poder me foi dado, no céu e na terra.
Então, o autor inspirado, agora ele está dizendo isso. Toda autoridade pertence a ele e nós devemos obedecer. Nós vamos, então, à segunda parte dessa exposição, verso 15 ao verso 18, é o alvo da nossa meditação nessa hora. São 3 pontos, nós dividimos essa pequena parte em 3 pontos. Primeiro ponto, a grande comissão, verso 15. O segundo ponto, propósito e consequência da grande comissão, verso 16. E o último ponto, os sinais do ministério apostólico, verso 17 ao verso 18. O rei que triunfou agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. Vamos então ao primeiro ponto, a grande comissão, que está no versículo 15. Eu quero ler com você. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão do Senhor. Depois de apresentar todo o ministério de Jesus e provar que ele é o Cristo, o autor inspirado está dizendo aos irmãos em Roma, ele elegeu 11, os comissionou e deu autoridade de comissionar e dar autoridade. É isso que o autor está aqui dizendo. O evangelho tem um público-alvo, e esse público-alvo é a igreja em Roma. E o evangelho não está falando de nós, está falando para nós. Muito, embora em muitos momentos, claro, ele fala de nós também. Mas aqui agora eu quero trazer o foco em falar para nós, porque ele está falando dos 11. Depois de tudo que foi feito, agora está falando aos 11. Então o Senhor, ele comissionou e deu autoridade a 11. E deu autoridade a esses 11 de dar autoridade. Onde está isso? No correlato Mateus 28, com muita clareza, verso 18 ao verso 20. Do 28 está dito: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim. Então, quando diz ide façam discípulos, está dando autoridade para que eles ensinem e depois dê também autoridade. É isso que nós temos aqui. Esses discípulos, os 11, os apóstolos, também vos comissionou. É o que João Marcos está dizendo à igreja em Roma. Esses 11 comissionou vocês. Vocês são fruto do ministério dos apóstolos. Aquela igreja ali existe por causa do ministério dos apóstolos. E isso respinga ou é derramado sobre nós pelo Espírito de Deus. Por causa daquele ministério que começou há mais de 2000 anos atrás, eu e você, nós existimos. Então, nós somos fruto do ministério dos apóstolos. E temos que seguir, por isso, a doutrina dos apóstolos. A palavra ide, aqui, significa persistir na jornada iniciada. Quando o autor diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, o que está sendo dito é, persista na jornada iniciada. O autor inspirado está dizendo aos irmãos em Roma, perseverem até o fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está muito claro. Mateus, no capítulo 24, no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim para todos nós, 24:13, mas quem perseverar até o fim será salvo. O autor inspirado está dizendo isso aos irmãos em Roma. Mas como nós também somos fruto do ministério apostólico, isso também é para mim e para você. Perseverar em quê? Nós precisamos saber disso. Pregar a boa nova a toda pessoa em todo lugar. Qual é a boa nova? Que
todos saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Ele já pagou o pecado de todos e nos une de novo com Deus. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova, esse é o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar essa verdade por meio do nosso estilo de vida e por meio da palavra, com autoridade, vivendo e pregando o que vive. O Rei que triunfou agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. Nós vamos então ao segundo ponto. Propósito e consequência da grande comissão. Verso 16. Está dito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Propósito e consequência da grande comissão. Propósito, a pregação. Consequência, salvação e condenação. O anúncio da boa notícia exige do ouvinte uma resposta. O anúncio do Evangelho nos lança sobre os ombros uma carga, uma responsabilidade que pode nos aliviar ou pode nos afundar. A chamada é essa: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O propósito, o anúncio, o propósito, salvar, na verdade, salvar, a consequência. Nós precisamos ter responsabilidade, porque o anúncio, a pregação da boa notícia exige de todo aquele que ouve uma resposta. E nenhum ouvinte pode se eximir de dar resposta. Ninguém que ouve o Evangelho pode se dar ao luxo de não querer dar resposta, porque a ausência de resposta já é a resposta. Como consequência da sua resposta, ele será salvo ou condenado. Jason Meyer, no seu livro Teologia Bíblica da Pregação, chama esse momento de responsabilidade da administração da palavra. Nós, os pregadores, somos responsáveis em administrar a palavra, no estudo, no discernir, e quando nós então temos o discernimento da palavra, nós vamos administrar. A nossa administração é anunciá-la com fidelidade, de forma fidedigna nós anunciamos. Essa é a nossa administração. John Maia chama de a responsabilidade da administração da palavra. Mas quando nós administramos com responsabilidade, ou seja, nós anunciamos a verdade da palavra, o ouvinte agora é responsável pela administração da palavra que ele ouviu. E ele tem que dar resposta. E a sua administração vai gerar uma consequência. Se ele for um bom administrador, uma boa consequência. Se não for um bom administrador, uma má consequência. O propósito da pregação da boa nova é tão somente para salvar o pecador. Mas a rejeição à palavra que salva, condena. A palavra que salva é a mesma que condena, dependendo da postura do administrador que ouve a palavra. Evangelho de João, no capítulo 12, verso 47 e verso 48 do capítulo 12, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Esse é o propósito da palavra, e a palavra se fez carne. Verso 48, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juízo. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Quem crer na boa nova é salvo.
Quem não crer é condenado. Não é a água do batismo que salva. O versículo cita quem crê e for batizado. E aí a gente precisa compreender à luz das Escrituras. À luz dos correlatos também dela toda. E não é a água do batismo que salva. A graça de Deus aceita pela fé em Cristo é o que salva. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é mediante ao batismo. O batismo é um sinal externo de uma fé interna. Pela resposta de Jesus ao ladrão na cruz, entendemos que ele foi salvo sem o batismo. Lucas 23:43. O batismo só tem fé. O batismo só. Sem fé, não leva automaticamente a pessoa ao céu. Os que rechaçam acreditar serão condenados. Não importa que estejam ou não batizados, porque não são poucos que vivem uma vida de pecado, que têm os seus corações corrompidos, que são mundanos, avarentos, que são carnais, extremamente carnais, hedonistas, mas que são batizados, que ceiam, que vai à mesa da comunhão sem ter a menor comunhão com o Rei da Glória. Por isso nós não devemos julgar. E muitos conseguem, durante muito tempo, nos enganar, mas não ao Rei dos Reis, que é Senhor e sabe todas as coisas. Ele é onisciente e Ele traz as claras. Porque não tem quem escarneça. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, colhe. Ele sabe de todas as coisas. Então não é o batismo, mas é a graça que gera fé. E que seja o seu batismo consequência de uma fé viva, com temor, tremor e reverência. E muita piedade diante do Rei da Glória. O Rei que triunfou, agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. Estamos então agora no terceiro e último ponto. Os sinais no ministério apostólico. Versículo 16 e verso 17 diz: E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Os sinais no ministério apostólico. Esses sinais acompanharão os que crerem. E então nós temos essa lista. Nós temos a lista dos sinais. Não são poucos os que querem tomar posse destes sinais como obrigatórios para a vida dos crentes. E aí, por hierarquia cristã, carnal, humana, estão querendo ter mais ou menos autoridade. Tomar esses sinais como sinais de autoridade, obrigatório para a vida dos profetas, apóstolos, paipóstolos, serafins, e assim vai, porque a imaginação pecaminosa, carnal, avarenta, arrogante do homem não tem limite. E nós temos várias em hierarquia. Não foi suficiente para alguns se autodenominar alguma coisa achando que tem mais autoridade e enganando a muitos. E eles exigem e trazem consigo essa questão de sinais. As coisas aparentemente más, fáceis, nós vemos teoricamente em abundância, como falar em novas línguas,
que é muito conhecido como falar em línguas estranhas, mas nós temos aqui com clareza: falarão em novas línguas, verso 17, e expulsar demônios, mas pegar em serpentes e curar enfermos, nós não vemos na mesma proporção. Esses dois sinais especialmente, expulsar demônios e falar nas ditas novas línguas, que não são compreensíveis, porque o que o texto aqui está trazendo são línguas compreensíveis e idiomas, novos idiomas. É mais comum, a gente vê nos arraiais, a gente vê nas esquinas, mas o pegar em serpentes e curar enfermos, nós não vemos na mesma proporção. E quando eu falo curar enfermos, eu não estou falando de dores, porque é muito comum essa cura em muitos cultos. Dor em articulação, dor ali, dor aqui, e as pessoas chegam com a dor que é subjetiva e sai sem a dor, sai curado. Não, eu estou falando da gente ver a abundância de cura, como vimos no ministério de Jesus e apostólico, que tinha um propósito, um porquê, uma razão de ser. Então, é nesse sentido, nós não vemos com abundância a cura de um cego de nascença, de um coxo. Nós não vemos curas de enfermidades externas, aparentes, reais, verdadeiras. De lepras, hanseníase hoje, nós não vemos essas curas. Nós vemos as subjetivas. As curas são subjetivas. Nós vamos observar uma coisa: na década de 80, houve um movimento dito cristão, evangélico, nos Estados Unidos, onde eles tinham a prática, baseada nesse texto, de pegar em serpentes. Eles cultuavam, os pastores pregavam com cobras em suas mãos. E foram muitas vítimas fatais, inclusive membros, porque elas estavam, inclusive, no ambiente de culto, livre, circulando. E o último que eu acompanhei, o pastor então, ou o dito pastor, estava pregando com a serpente, mortífera, super venenosa, era uma cobra real, chamada cobra real, a Naja, e ela então picou aquele homem, inoculando o seu veneno em grande dose, e os fiéis quiseram socorrê-lo, levar para o médico, para que ele tomasse o antídoto, mas ele recusou, dizendo que nada iria acontecer, porque está escrito, e ele era aquele que tinha autoridade. Não aceitou de nenhuma maneira. Não durou muito tempo, e ele começou a passar mal ainda no ambiente de culto, passar muito mal, e pegaram e deram socorro. Ele foi hospitalizado, chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu. E essa prática foi banida lá, mas durou muito tempo essa prática e foram muitas vítimas fatais. No dia de hoje, a gente não vê isso. Apontam para esse texto para exigir algumas coisas para si, dizendo que recebeu essa autoridade. Mas, por exemplo, pegar em serpentes, beber alguma coisa mortífera, obviamente que não. E nós não vemos as mesmas práticas na cura dos enfermos, ou a mesma frequência na cura real dos enfermos. Eu quero convidar você a analisar o texto com critério. Aqui Jesus está exortando os 11 apóstolos. Judas já foi morto. Judas foi escolhido entre a multidão, formando o colegiado dos 12, mas ele não era dos. Por isso saiu do meio deles e ele se enforcou. Então já não tem mais Judas. Aqui nós temos os 11 apóstolos. E o texto é claro em dizer isso. Eles viveram tudo que viveram com Jesus. Viram grandes milagres e prodígios. Viram se cumprir tudo que a lei, os profetas e os salmos registraram acerca de Jesus. Viram se cumprir a sua promessa de crucificação, morte e ressurreição. Jesus disse a eles várias vezes: eu vou para Jerusalém e tudo isso vai acontecer comigo. Os homens vão fazer isso e eu vou ser crucificado, morto, mas no terceiro dia eu ressurjo. Eles viram
E à vista de tudo isso, nós temos o verso 14 do capítulo 16, que deixa claro os versos 17 e 18, e de que essas coisas estão sendo ditas não para nós, mas para os 11. E aí a gente precisa ver o propósito e como isso chega a nós. Versículo 14 do 16 diz assim: por último então apareceu aos 11, estando eles à mesa. O texto é claro em dizer a quem ele apareceu, para quem ele mandou recado quando ele encontrou, quando ele ressuscitou e viu Maria Madalena. Maria Madalena foi a esses. Quando ele foi, o texto de João, no verso 12, vai dizer: depois disso ele se manifestou sobre outra forma a 2 deles que iam caminho no campo, que são aqueles que Lucas, que detalha, diz que estavam indo para o caminho de Emaús. Um deles, Cleopas. Então, aqui o texto é claro em dizer para os 11, e eles não creram. E o Senhor, no versículo 14, os repreende a dureza de coração e incredulidade. O texto vai dizer: por isso, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto. E por que essa repreensão? A repreensão é pelo simples fato de que eles deveriam estar aguardando esse fato acontecer. Foi a eles anunciado, eles caminharam com Jesus durante todo o ministério, num discipulado, num seminário intenso. E Jesus fez tudo à vista deles e explicou em particular a eles as parábolas, os ensinos. Jesus estava focado neles, em prepará-los para o ministério. E agora acontece o que Jesus profetizou, acontece o que diz toda a Escritura, e eles não creem, eles não estão esperando, o coração endurecido, incrédulos. E Jesus chega a eles e repreende a eles. Depois da repreensão, o Senhor então os comissiona e disse-lhes a eles, aos 11, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, olha o verso 17. E estes sinais acompanharão quem? Os que crerem. Isso é uma crítica do Senhor. O Senhor está dizendo aos 11, seus incrédulos e duros de coração, eu envio vocês, mas esses sinais vão acompanhar quem? Aos que de vocês creem. E quem deles ia crer? Nenhum deles. Sem o auxílio do alto. Por isso que lhes foi dado o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O alter ego, o outro eu. E eles receberam a capacitação. Atos está registrado no livro de Atos. No livro de Atos vai dizer: e sereis, capítulo 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas. Então vocês vão receber virtude do alto, vocês vão receber a capacitação para agora crer, suportar e viver pela fé. Porque até então eles queriam que Jesus negasse. Inclusive o apóstolo Pedro se aproxima e diz: não precisa você morrer na cruz. Para que isso? Deixa de bobagem. E Jesus o repreende: para trás de mim, Satanás. Você não cogita, não compreende as coisas do reino de Deus. Então o Senhor está falando para os 11, está dizendo a eles de uma forma crítica, exortativa: e estes sinais acompanharão os que crerem. De quem? Dos 11 que ele está falando. Jesus está falando para os 11 apóstolos. E diz que em meu nome expulsarão demônios. Nós vamos ler no livro de Atos a ação do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos. Expulsando demônios. Falarão novas línguas. O apóstolo Paulo diz isso. Paulo é um apóstolo. Ele chama-se de um abortivo, nascido fora do tempo, mas é um apóstolo. E Paulo, ele diz: nenhum de vocês, exortando os irmãos em Coríntios, fala em mais línguas do que eu, fala mais idiomas do que eu. Falarão novas línguas.
pegarão em serpentes. O próprio apóstolo Paulo, nós temos o registro da víbora venenosa pegando depois do naufrágio em sua mão, e ele sacudindo no fogo, todos esperando que ele morressem. Como ele não morreu, disseram: ele é um Deus. E não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Quantas curas! Pedro ora e ressuscita. A sombra de Pedro curava. O lenço desses servos do Senhor operava milagres. E nos dias de hoje nós temos aqueles que se dizem apóstolos e dá lencinhos ou manda lencinhos, toalhinhas para curar. O Covid estava precisando disso. Essa pandemia deveria agora ser freada por esses que têm tanto poder. Mas, como ele não vem de Deus, então não vai acontecer. Jesus está falando para os 11. Ele não está falando para mim e para você. Essas palavras são para os 11. E esses sinais vieram sobre Cristo Jesus para mostrar que Ele era aquele que havia sido prometido. É isso que aconteceu. Os sinais veio sobre Ele para isso. Aí nós vamos ter, por exemplo, um cego que voltou a enxergar e estava sendo interrogado. Chamaram os pais: é filho de vocês? É. Ele nasceu cego. E como está curado? E os pais temerosos disseram: pergunte a ele, idade ele tem para isso? Temendo a opressão. E é chamado cego de novo, entrevistado, e pergunta: você acha que ele é um profeta, um homem de Deus? Aí diz: deixa de falar besteira. Ele diz: eu nunca vi Deus ouvir a quem não o teme, a quem não vem da parte dele. É isso que é dito. Então os sinais que Jesus operou, andar sobre as águas e tudo, foi para autenticar a sua messianidade, para denunciar e dizer: esse verdadeiramente é o Cristo de Deus. O morrer na cruz, o ressuscitar ao terceiro dia, é para provar que Ele é o Cristo de Deus. São sinais únicos. Nem eu, nem você e nem nenhum dos ditos apóstolo, pai apóstolo, o que quer que seja, vai ressuscitar ao terceiro dia. Porque esse sinal é único para o Messias. Único para Ele. E agora está outorgada a autoridade do Messias para os seus apóstolos, os 11. E eles têm autoridade para dar autoridade, porque a Ele foi dado direito a eles. E eles então saíram e creram, e pregaram, instituíram um novo apóstolo, e foram ensinando a igreja. E os sinais o acompanharam para atestar que eles tinham autoridade dada pelo Messias. Mas uma coisa é dita a nós: nós viveremos não por sinais, mas por fé. Nós vivemos pela fé. Com isso, eu não quero negar nem limitar a Deus de que Ele pode fazer. Mas eu não devo tomar como obrigatório esses sinais para que eu seja crente ou pastor ou o que quer que seja. De jeito nenhum. Não. A fé antes. Porque bem-aventurado, diz o Senhor, é aquele que crê sem ver. Eu não necessito de sinais para crer. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para crer. Porque sem a ação do Espírito Santo não há conversão. É isso que eu preciso. Nós hoje precisamos de viver pela fé, não por sinais. Nós não precisamos de sinais para crer. Mas há quem busque sinais, e esses são as vítimas fáceis dos charlatões. O rei que triunfou, agora envia os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê. Eu quero agora trazer lições para os nossos corações. Para o meu e para o seu coração. Vamos fazer aplicações. E a primeira aplicação que eu trago é a seguinte: o anúncio do Evangelho exige dos seus ouvintes uma resposta. Quando nós ouvimos o Evangelho,
É uma pergunta feita, é como uma pergunta feita e uma pergunta que exige resposta. É uma pergunta, ou talvez a única pergunta no universo, que não vai ficar sem resposta, porque ela vem de Deus e não aceita senão uma resposta clara do seu ouvinte. Mesmo que seja uma resposta sem palavras, a sua resposta ao Evangelho determina a sua eternidade. Para quem crê, salvação. Para quem não crê, condenação. Mesmo que sua resposta seja o silêncio, ela é uma resposta. E a sua prática, o seu estilo de vida, vai fazer eco com a sua resposta. O segundo ponto, ou a segunda aplicação para os nossos corações, é a seguinte: o poder de Deus agirá em favor e por meio dos que crerem na boa nova. No Evangelho, na boa notícia. As bênçãos de Deus virá sobre os que crerem. As bênçãos particulares, as bênçãos pessoais. Porque nós temos as bênçãos gerais. O ar, a água, a chuva de Deus vem sobre todos. Mas as bênçãos particulares virá sobre os que crerem. Se você vive da fé, o poder de Deus agirá a seu favor, frente às lutas desta vida e por meio da sua vida para salvar outros. E digo, frente às lutas desta vida, não que você vai ter a suposta vitória humana, na perspectiva humana, sobre enfermidades, sobre várias lutas dessa vida, não. Mas em meio às lutas dessa vida, o favor do Senhor agirá a seu favor. Porque você vai, em meio a, fazer como Jó. Você vai fazer como Davi. Você vai continuar crendo, dependendo e adorando em meio às lutas. As lutas não privou o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, de adorar, e nem a sua adoração o privou de enfrentar as lutas. Não. Mas em meio às lutas, a sua fé foi inabalável e ele enfrentou e em muito ele venceu, em muito ele perdeu. Mas o poder de Deus estava agindo a seu favor, assim como agirá a seu favor. E por meio da sua vida, o Senhor também salvará outras vidas. O poder de Deus agirá em favor e por meio dos que crerem na sua boa nova, no Evangelho. E eu concluo da seguinte maneira: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é a boa notícia. Você crê nisso? Se você crê, é para a sua salvação. Eu quero orar agora por você. Vamos orar. Majestoso Deus, glorioso Senhor, eterno e supremo Criador. A tua palavra foi administrada, foi anunciada. E todos os ouvintes precisam dar resposta ao Senhor. Se creem ou não creem. E nenhum dos ouvintes, nenhum deles, são inocentes de que até o seu próprio silêncio é uma resposta. Que eles não silenciem com as suas vidas, mas que rendam-se verdadeiramente ao Senhor
e possam viver para o louvor da tua glória, de forma que as suas palavras, a sua confissão pública não faça falta, porque a sua vida, o seu estilo de vida é uma confissão altissonante de que eles creem que o Senhor Jesus é o Cristo de Deus, o Salvador. Por favor, Senhor, que esta mensagem ela cumpra o propósito de salvar, porque para isso o Senhor veio, para salvar. Que não haja rejeição, para que também não haja condenação. É assim a minha oração, pedindo que o Espírito do Senhor continue a atuar e a operar, porque é Ele que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Por isso eu suplico, faz esta obra gloriosa e grandiosa na vida daqueles que ainda, Senhor, não lhe confessaram, não se renderam, não creram que Tu és o Cristo. Não intelectualmente, mas pela fé. Aqueles que ainda não fizeram pela fé, abandonando o estilo de vida passado e tendo um novo estilo de vida respaldado na palavra. Que os que não fizeram, que o façam no dia de hoje. É assim que eu oro, pedindo a Tua misericórdia e pedindo a ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Ti. Nós vamos agora à mensagem cantada. Em seguida, nós retornaremos para orar agradecendo a Deus por esse culto que a Ele prestamos. Vamos à mensagem cantada. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, Aleluia. Glória, glória, aleluia. glória, glória. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, Vem Jesus. E toda a igreja louva ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. glória, glória, Aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. e os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória! glória, glória, Aleluia! Glória!
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Que bom que nós conseguimos concluir e juntos adoramos a Deus. Que bom ouvir a voz do Senhor, mas que bom também ofertar a Ele este culto. Por isso vamos agradecer por tudo que vivemos aqui. Soberano Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos pelo culto que te ofertamos. Um culto de louvor e de adoração. Com temor e tremor e reverência. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este privilégio que para muitos não é uma realidade. Muito obrigado, Senhor, pela consciência que temos e buscamos agradar a Ti com tudo que podemos fazer. E uma das formas de Te agradar é Te adorar coletivamente, mas também individualmente. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a continuar a nossa adoração, o nosso louvor particular, um dia de cada vez. Nas nossas lidas, nas nossas lutas e labutas, frente às dificuldades, assim como frente às realizações e bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a dar glória ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio também de ouvir a Tua voz. Glória ao Teu nome pela liberdade que temos de, por meio da Tua santa palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Continua a falar conosco. Que a Tua palavra seja verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos olhos. E que sejamos guiados por ela todos os dias. Que a nossa comunhão seja plena contigo no Espírito Santo. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer o restante da semana que se segue. E que as nossas ações, reações, que os nossos pensamentos, as nossas palavras glorifiquem, exalte e bendiga o nome santo do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Santifica a Tua igreja. Aviva a Tua igreja. É assim que eu oro grato por esta hora, em nome de Jesus. Que Deus derrame a Tua bênção sobre o Teu povo em Cairu, em Tapuias e em Tiúca, em nome de Jesus.